Olá, turma, tudo bom? É, Trouxe hoje para vocês mais uma dica que para ajudá-los na realização da prova, ok? A dica de hoje é importante, tá? Eu espero assim que venha ajudá-los, mas eu peço que as pessoas se sintam à vontade para utilizar essa técnica, tá? Porque nem sempre o que é fácil para alguns, para outros, funciona da mesma forma, tá? Então a gente tem que, cada pessoa tem uma forma de interpretar, cada pessoa tem uma forma de estudar, tá? Então a pessoa deve se sentir à vontade. Ok? Então a primeira dica é: quando você tem ali a questão, a primeira coisa que você vai fazer é observar quais são os requisitos que você tem nessa questão. O que compõe essa questão, né? Veja bem que nessa questão que eu trouxe para vocês, ela tem um texto, ela tem um pequeno informativo aqui sobre o texto e as questões que vêm abaixo, tá? E você tem as questões. Então, basicamente é isso que nós temos aqui, tá? Então, qual é a dica que eu dou para vocês, tá? Que vocês comecem primeiramente aqui por essa ponte, tá? Por esse informativo que vocês têm aí, depois do texto, que ele já vai dar um certo assim entendimento sobre o texto e vai ajudá-los na hora de responder. Tá? Então vamos ler aqui essa ponte. Diz: em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectiva de mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, defende. Então, veja bem, então é uma música, certo? Como eu disse anteriormente. Então, tome um pouco cuidado com as músicas. Músicas boas, geralmente ela vem composta por metáfora, cunho sociológico, filosófico, tá? Ela procura trazer alguma mensagem, então sempre observar isso, tá? Para não cair numa teia de aranha, beleza? Então, partiu, né, dessa problemática aqui, que é a nossa ponte. Vamos ler então o próximo passo. Vamos ler aqui as questões, tá? Quais são as opções que vocês têm aqui para marcar? Letra A: o aprendizado compartilhado. B: a necessidade de donativos. C: as manifestações culturais. D: o bem em relação ao mal. Ou E: o respeito étnico. Ok? Então, são essas as opções que nós temos aqui. Agora, vamos ao texto e vamos localizar, né, as palavras-chave. Então, eu vou localizar as palavras-chave que ficaria fácil para mim, tá? Claro, você vai estar sozinho com a sua prova lá. A gente não sabe quais são os textos que o Enem vai trazer para vocês, né? Então, assim, é você e o texto lá. Então, eu vou procurar o que para mim aqui seriam as minhas palavras-chave, tá? Eu acho que aqui Live Together é uma palavra-chave para mim. Perfect Harmony, vamos lá. Side by Side, também. Survive Together. Bom, eu tenho essas palavras aqui, eu acho que para mim estaria trazendo um significado, que seria vivendo juntos em perfeita harmonia. Ó, já me trouxe um super significado aqui. Side by side, lado a lado. Survive together, sobrevivendo juntos. Então, provavelmente, não seria aprendizado compartilhado, né? Poderia ser, mas aqui não remete nenhuma uma palavra. Tem learning, né? Pode ser também que possa confundir learning. E é isso que eu quero dizer para vocês, né? Quando você vai fazer um entendimento dessa forma, é como se você estivesse no supermercado. Você leva a sua listinha sintetizada e você direciona o seu raciocínio direto àquilo que você quer comprar. Porque se você for para um supermercado aleatoriamente, ainda por cima com fome, então, o que você vai fazer? Você vai andar nesse mercado, vai comprar várias coisas e muitas vezes você vai chegar em casa sem aquele objeto que você precisava, tá? Então, assim, os textos eles vêm assim também, né? Os textos vão trazer as ideias, a ideia principal do que o autor quer trazer.
ele vai trazer ideias que são traiçoeiras, que são aquelas ideias como eu agora, de deixar dúvidas, né? Deixa dúvidas em você, ela está ali para te confundir, muitas vezes, né? E também tem aquelas questões que só compõem o texto, né? São aquelas frases que elas só vão compor o texto. Elas só vão encher o texto com informações que muitas vezes está ali para o texto não ficar muito short, não ficar muito curto, né? Não ficar muito pequeno, porque os textos do Enem, eles já são pequenos, né? Então, assim, muitas vezes eles são pequenos, né? Então, a gente vai focar na ideia principal. Então, aqui, ó, pelo título do texto, né? Pelas palavras-chave que eu grifei, eu já diria que a resposta é a letra E, que é o respeito étnico. Ponto. Né? Mesmo porque nós temos aqui o título, né? Que é Ebony and Ivory, né? Que é ébano e marfim, que são dois tipos de materiais diferentes, né? O ébano é um tipo de madeira, né? E ivory é o marfim, que é o dente do elefante, que é transformado, né, de forma clandestina em objetos, tá? Em objetos muitas vezes preciosos e tal. Então, são dois materiais de cores diferentes, né? Um é preto e o outro é branco. Então, nós já percebemos essa questão racial no título do texto, né? Aqui no início ainda fala, ó, Ebony and Ivory live together, né? Vivendo juntos em perfect harmony, em perfeita harmonia. Então, a gente, nessa primeira frase, a gente já consegue tirar aí toda a ideia principal do texto. Tem também aqui, ó, piano keyboards, né? Que são as teclas do piano, né? Que o piano também é construído, né, de madeira e marfim, as teclas do piano. E nas teclas do piano são cores diferentes, que é o preto e o branco, lado a lado, tá? Então, com certeza, né, a resposta certa é o respeito étnico. Ok, pessoal? Então, eu trouxe essas dicas, tá? Ficar ligado em nós. Primeira dica é visualizar todo o contexto, tá? Tudo que compõe a sua questão, né? Que aqui nós temos o texto, temos a informação ponte, né? Que vai ficar entre o texto e as questões. Aí, o que vocês iriam fazer? Primeiramente, aí, segundo passo, ler a ponte, tá? Depois ler as questões e aí sim nós irmos para o texto e vamos selecionar essas palavras-chave e retirar um melhor significado para responder a questão, ok? Então essa foi minha dica para a aula de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado, ok? E eu vou deixar pequenos textos para vocês fazerem esse exercício e ver se é válido para cada um, ok? Ok, então bye bye, see you next class.